1 Pedro capítulo 4, versículo 7 a 16. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo que podemos te adorar juntos. Pedimos agora que a tua palavra, Senhor, tenha primazia em nossos corações. Oramos como Paulo nessa manhã. Ilumina os olhos do nosso coração. Possamos entender a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para nós nessa manhã. Que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. É de fato e comum que a gente perceba que esse versículo 7 é muito real, né, para a gente. Quando Pedro inicia dizendo que os últimos dias já começaram. Então, o fim do que Pedro propõe é o fim mesmo, irmão, de todas as coisas que há 2000 anos atrás Pedro diz que já estava próximo. Se há 2000 anos atrás o fim parece muito próximo para Pedro, imagina o fim para a gente hoje. Quando você vê pai matando filho, mãe tendo relacionamento com filho, engravidando de filho, você vê pais matando os netos, você vê assim coisas abissais em que a sociedade ela caiu nesses últimos dias. Então tudo mostra que de fato os últimos dias já começaram. Mas quando a gente olha para a palavra, quando os últimos dias começaram de fato? Foi assim, quando o Senhor nasceu, viveu, né, aqui entre nós, ele morre, ele ressuscita e ele sobe aos céus. E quando o Senhor, no dia de Pentecostes, derrama o Espírito Santo, de fato os últimos dias começaram. Então os últimos dias, eles começam com a própria encarnação do Senhor, quando ele vive aqui, né, os 33 anos, ele entra na morte, ele sai da morte. De fato, os últimos dias já estão aí latentes para cada um de nós. Então não tem que tentar perguntar quando Jesus vai voltar. Pode ser agora, irmão. Pode ser daqui a pouquinho. Pode ser na hora do almoço. Pode ser quando o Dedê estiver voltando para casa. Pode ser comigo no trem, irmãos. Só que Pedro diz assim, tem que ter critério. O que antecede os últimos dias é critério, sobriedade e vida de oração. 3 coisas que Pedro coloca aqui. Se os dias são maus, se as coisas estão acontecendo, pai assassinando filho, filho matando os pais, aqui o que cabe para gente? Ter critério. O que é critério? É ter discernimento. Aprender a viver nesses dias contando cada um deles, né? Como louvavelmente o Silvio hoje entendendo e se cuidar, se manter, preparar o físico, não só para ser esbelto, mas é critério, é discernimento. De fato, a gente leva na brincadeira, né? Fica até brincando, mas é uma parte do critério.
vê que a saúde não está boa e agora eu vou cuidar da minha saúde. Assim também é na vida espiritual, irmão. Às vezes a experiência espiritual não vai bem as coisas, né? A sua vida, a sua caminhada. E Pedro aqui diz que tem que também ter sobriedade. Não é só discernimento das coisas. Sobriedade tem a ver com uma mente que entende aquilo que a mente de Jesus Cristo está pensando nos últimos dias. Qual é a mente de Cristo? Você já se perguntou o que Cristo está pensando agora do seu povo, de Israel, do mundo? Na verdade, a gente não acorda de manhã, né, com uma mente ímpia, pensando no nosso trabalho, pensando na conta para pagar amanhã, pensando num remédio que tem que dar para a esposa, num remédio que a gente tem que tomar, na dieta que a gente está fazendo. E Pedro aqui, o que nos prepara para a volta de Jesus Cristo? Primeiro, critério. Segundo, mente sóbria. E isso, irmão, a gente esbanja a saúde quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, a mente de Jesus Cristo já foi colocada na sua mente. E agora, quais são os pensamentos de Cristo? O que Cristo pensava? É o terceiro ponto. Bem que vocês orem muito. A vida de Cristo era uma vida com uma mente posta na oração. Antes de escolher os apóstolos, Jesus saiu à noitinha para orar. Tudo na vida do Senhor, irmãos, era uma vida debruçada sobre a vontade do Pai dele para este mundo. E, na verdade, o que os crentes hoje não fazem é orar para preparar o coração para Jesus voltar. Porque a volta de Jesus, ela é sobre os céus. Jesus pode rasgar os céus e voltar para arrebatar a igreja. E agora? E se Jesus voltar para você? E se você tiver um AVC? E se você tiver um câncer? E se você tiver um infarto fulminante? Você acha que você nasceu aqui para viver o quê? 100 anos? 200 anos? Irmão, é graça de Deus que aqui a maioria dos irmãos já estão beirando 60, 70 para 80 anos. É graça de Deus, irmãos. Não é para a gente dobrar os joelhos. Quantas pessoas morreram com 15, 20, 30 anos? Né? A mãe dos irmãos foi até 86 anos, irmãos. É isso que Pedro diz, né? A vida de oração também aumenta os nossos dias. Que você se torna mais criterioso, mais sóbrio. Só que o versículo 8, Pedro diz assim, mas tem uma coisa que está sobre tudo isso. Isso aqui prepara o coração e dá saúde para a igreja. Pedro diz assim, ame uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Você quer cuidar dos irmãos? Cubra os irmãos. Ore com os irmãos. Seja criterioso com os irmãos. Seja sóbrio com os irmãos. Abrace os irmãos. Acompanhe os irmãos. Ande com os irmãos. Como? Cobrindo o irmão. Não pode ser igual aquele filho de Noé que quando viu o filho bêbado, quando viu o pai bêbado, expôs a nudez do pai para os outros irmãos. Tem que ser como aquele outro filho que descosta, ele veio, não viu a nudez do seu pai e jogou uma coberta e cobriu a nudez de Noé. Quantos irmãos gostam de ficar expondo pecado do outro? Oh, isso aí é pecador, somos mesmo, irmão. Isso aí anda, falha, erra. Mas aqui Pedro está dizendo, ó, o amor, ele cobre multidão de pecados. Você imagina, hein? Esse amor aqui é o amor ágape, é o amor de Deus revelado através da pessoa do seu Filho. E esse amor serve para a nossa comunhão, amém, irmãos? Serve na aproximação dos irmãos no estudo bíblico, serve numa visita, serve indo a Levi Gasparian, serve quando eu saio de Itaboraí para ver os irmãos. Graças a Deus, irmão, porque nós aprendemos o linguajar do amor. Se a gente entende que a linguagem do Senhor é a linguagem do amor, a gente não vive debaixo de acusação, debaixo de apontamento, de que quem está certo, quem está errado. Na verdade, aqui Pedro está dizendo que nós somos chamados como cristãos a orar para que esse amor seja manifesto, para que a nossa vida de igreja não é uma vida que a gente obrigue os irmãos a reunir, obrigue os irmãos a estar com a gente e seja cheio de tacão religioso, não, irmão. É assim, irmãos, o amor é que aproxima. 1 Coríntios 13, Paulo diz assim, o amor tudo sofre,
O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, irmãos. E o amor, Paulo diz, jamais acaba. Que amor é aquele? É da pessoa do Senhor, irmão. Se a gente vê que a finalidade que nos aguarda, que Jesus está voltando, e eu preciso viver a esfera do amor entre os irmãos, eu vou estar com o coração preparado, irmão, para a volta de Jesus. O que é que não prepara o nosso coração? É a falta de amor. Jesus, ele usa esse critério, né? Por se multiplicar a iniquidade. Quando é que a multiplicação da iniquidade aconteceu? Já está acontecendo até o dia de hoje, irmão. Tem cobrança para tudo. E quando você olha na igreja, mesma coisa, cobrança para tudo. E é tanta cobrança, que Jesus chega a dizer, né? É uma multiplicação de iniquidade. E ele diz que qual é o resultado da iniquidade multiplicada? Ele diz que o amor de quase, amém, irmão? Quase todos. Então, dentro desse quase, a gente se coloca. Porque não é o amor de todos que vai se esfriar. Vai ter um grupo dentro da igreja que vai sustentar profeticamente tudo que a igreja deixou, abandonou, esqueceu e perdeu. É esse quase, esse grupo menor que a gente chama de remanescente. Olha o versículo 9, Pedro, assim, sede mutuamente aqui os irmãos, né? Aqui os irmãos, eu vou falar a verdade. Vou elogiar os irmãos. Eu nunca vi uma igreja receber tanto igual vocês. Vocês botam o carro, vocês botam o dinheiro, vocês botam a comida. Né? Até quem não está comendo sofre. Mas é isso aqui, eu sede mutuamente. A palavra hospitalidade aqui é acolhedor. É a única igreja que eu ganho beijo. Dele. Sabia disso, irmão? Porque a maioria dos irmãos deixaram de ser hospitaleiros. E as lideranças também não querem hospitalidade. Eles querem ficar num hotel no centro da cidade, que é mais cômodo. Não recebe beijinho, não come bolo. Entendeu? Não anda no carro do irmão, não sofre com o irmão, não vai no mercado com o irmão, não carrega a bolsa do irmão, não vai no hospital para ver a filha do irmão. É muito fácil, irmão. Mas a hospitalidade é a marca de uma igreja verdadeira, irmão. Quer saber se a igreja de Miguel Pereira é verdadeira? É sim, porque ela é hospitaleira. Dá um quarto para a gente dormir com o melhor conforto, com luz na beirada da cama. Irmãos, assim, vocês estão assim, nota 10, igual o Pedro fala. Papai, eu ganhei nota 10? Nota 10. Nota 10, amém, irmãos? E Pedro continua dizendo sem murmuração. Outra coisa que eu não vejo. Não vejo os irmãos murmurar. É sofrimento que vocês estão passando, irmão. É sofrimento com o filho, é sofrimento com isso, é sofrimento com aquilo. Até o cachorro, né, mano? Sofre com o cachorro. Eu não posso deixar o cachorro. E o marido sofre, irmão. É sem murmurar. O que deixou Israel caído no deserto não foi a desobediência, não foi o diabo, não foi os demônios. Foram que eles começaram a murmurar por causa da comida que Deus estava enviando para eles. Mas no Egito nós tínhamos pepino, cebola, alho. Lá tudo era de graça, assim, do jeito que a gente queria. E aqui eles chamaram o pão vil que descia do céu e falaram: esse pão é um pão vil. Vil no hebraico significa um pão maldito. Como, irmãos? Se é aquilo que Deus nos dá para o nosso suprimento. Olha a mesa de manhã. Desde ontem, uma mesa farta. Você acha que a gente vai ficar aqui falando, para que esse monte de comida? Embora a gente tenha que maneirar, né, irmão? Eu tô comendo desde sexta, irmão. Lá em casa foi tanta comida que eu passei a noite toda lutando na Batalha do Armagedon. Literalmente, besta. Falso, acordei 3 horas assustado. Mas nós não queremos murmurar, amém, irmãos? Nós queremos agradecer. Obrigado, Senhor. O Senhor tem nos suprido, tem nos mantido, tem nos dado saúde, tem nos suportado, irmãos.
Israel não entrou na boa terra, não é porque pecaram, não. É porque Pedro diz aqui que eles não viveram sem murmuração, eles viveram murmurando, reclamavam de tudo. E Pedro continua e diz assim: como que a gente foge da murmuração? Versículo 10, é servindo. Servindo uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. É o mordomado. Nosso chamado como igreja nesses últimos dias, eu tenho falado muito do mordomado. A gente vê uma igreja que no seu coletivo ela espera que os outros a sirvam. Que as pessoas venham, que o pregador venha, e que o conferencista venha, e que aquele talentoso ministro venha. Não, não, irmãos. Todos nós somos garçons na casa de Deus. Todos nós temos um dom que a graça nos deu quando nós nascemos de novo. Quando lá o Espírito Santo vem operar no nosso coração. Nós recebemos o dom, e Pedro vai especificar no versículo 11 quais são os dons do mordomado. A palavra, o que fala, fale como oráculo. Ou o diácono, a diaconisa, a que serve. Madá essa manhã falou para mim ali: irmão, a minha maior alegria é servir os irmãos. Não fala muito, não ora muito, mas o galardão dela vai ser maior que o meu, porque eu não sirvo como a Madá. Eu não vou para o fogão, eu não preparo alimento, eu não preparo o quarto para os irmãos. Irmão, cada um tem um lugar na mordomia cristã. Não tem ninguém que não tenha a sua mordomia. Todo mundo é chamado a servir. Todo mundo tem que ter a bandejinha na mão, os alimentos postos, e distribuir. Silvinho no lugar dele, a gente respeita o Silvio no evangelismo. O Valério no lugar dele, no ministério da palavra. O Darcy e a Silvana, a gente nem percebe, mas são irmãos que são enviados pela igreja, a gente nem percebe. São irmãos que cooperam em outra cidade. O Dedê, no Ministério da Música, nos introduzindo nos hinos. Irmãos, cada um de nós, como parte da igreja, Pedro diz, somos bons mordomos. Olha agora que lindo. Multiforme sabedoria de Deus, ou graça de Deus. Por que tem que ter essa palavra aqui no original? Seria traduzida assim, são as muitas cores que Deus usa na igreja. Sabe o que é isso? Porque cada ministério tem uma cor. Talvez eu seja vermelho, o Silvio seja marrom, o outro seja preto, cor de abóbora, verde. Isso aqui é tipo retalho de coxa. Você já viu retalho de coxa? Aquelas coxas antigas que a vovó pegava um retalho ali, um retalho aqui, emendando. Quando você olha assim, tem uma coxa enorme, quentinha, mas é cheio de cores. O ministério na igreja, irmão, é uma diversidade de irmãos de cada cor, que no final vai edificar todo o corpo. Se a gente vê o ministério do mordomado entre a igreja com cada irmão, não vai ter esse sentimento de orgulho, de altivez, né? esse sentimento de que eu sou melhor do que o Silvio. Não, irmão. Sem o Silvio eu sou incompleto. Ontem, que falta o Dedê fez para mim? A gente ficamos cantando música de celular. E o nosso dom estava aqui do lado, irmão. Você entendeu? Você imagina a Madá doente, a gente estaria comendo folha, meu Deus. Que agora a gente tem um irmão que só fala de folha. A gente ia pegar 2 alfaces e ia ficar. Mas graças a Deus pelos irmãos, amém, irmão? É as muitas cores de Deus distribuir-se no meio do seu povo, irmão. Ah, se a igreja visse, o ministério do irmão é para mim, o meu é para ele. Nós estaríamos lá, todos juntos, reunidos, e todo mundo, mas o orgulho entra quando eu pego a minha cor marrom e falo, não, essa cor é só minha. Todo mundo tem que andar de marrom. Aí quer botar todo mundo de marrom. Aí o irmão que é verde, não cabe ali. Ele tem um retalhozinho verde.
Aí o que você tem que fazer? Tem que cortar, irmão. Já viu quando a coxa é muito grande e começa a briga em casa? O que a mãe faz? Corta a coxa, separa a coxa, ó, um pedaço para você e um pedaço para outro. Irmãos, e é isso que Pedro está dizendo aqui, no 11, né? Se fale de acordo com o plano, né? O propósito de Deus, que são os oráculos, a palavra de Deus. Olha o diaconato aqui. Se alguém serve, né, que é os diáconos, as diaconisa, que sirva na força que Deus dá, que supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. O mordomado é para a glória de Deus, irmão, não é para minha. Se eu saio daqui levando tapinha nas costas e elogio, isso aconteceu com Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, e na Escócia, terminou de ministrar. Quando ele desceu, os irmãos vieram. Que mensagem! Falaram pro lado errado. Que mensagem! Lloyd Jones fitou o olho nos irmãos e falou: eu sei. O primeiro a falar isso foi o diabo. Os irmãos. A gente não quer elogio, amém, irmãos? A gente não quer tapinha nas costas. A gente não quer um e-mail de agradecimento. Aqui, Pedro diz que tudo no ministério, no mordomado, se Deus te chamou, é para a glória dele. Olha a linguagem que Pedro usa. Seja Deus glorificado. Se o ministério traz glória para o meu nome, que é o meu nome, a gente cai no ministério de Saul, irmão. Você sabia que chega um momento que Deus renuncia a gente? Deus fala: eu não quero mais você, Fábio. Mas às vezes a gente tenta se manter, que a gente tem um grupo, tem dinheiro no caixa, a gente tem um livro publicado, o que a gente faz? A gente fica com aquele troço ali. E Deus fez isso com Saul, porque Saul deixou de dar glória para Deus. Deus falou através de Samuel: Samuel, vai lá e avisa Saul que tem que matar o rei dos amalequitas. Os animais, os bens, destrói tudo. Na boa mente de Saul, eu vou agradar a Deus. Deus gosta de ser elogiado. Mas quando Deus fala para você fazer, vai e faz o que Deus mandou. Voltou da guerra com o rei dos amalequitas, com Agag, os bezerros dos amalequitas e os bens, e ficou lá numa tenda se gloriando. Quando o profeta Samuel chegou, o ministério profético é esse. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Pode ser rei, pode ser sacerdote, pode ser sumo sacerdote. O profeta tem que expor a rebelião do coração daquelas pessoas, irmão. Samuel falou, quando chegou na entrada da tenda da congregação, ele falou: que ungido é esse aí, Saul? Que voz é essa? O que você fez? Ele falou: eu queria agradar a Deus, eu peguei uns bezerrinhos, o rei tá tudo preso. Samuel virou para Saul e falou assim: você desobedeceu a Deus, porque melhor é obedecer do que sacrificar. E virou para ele, no rosto dele, e falou: Deus rejeitou o seu ministério. Só que Saul está posicionado. Como que você vai tirar um homem que está na posição, irmãos? É assim, eu caio em pecado, eu faço... Vai ter irmãos que vão querer me seguir, você sabia disso? Eu tenho que ter humildade de me afastar, de sair, de renunciar e de sumir. Sabe quem fez isso? Paulo Júnior. Aquele grande irmão foi para a internet e falou: errei, pequei, não traiu a mulher não. Ele tratou os irmãos com rispidez. Tratou a mulher com rispidez. Os irmãos falaram: você está afastado. Sumiu. Saul não quis sumir. Ele falou assim: Samuel, vamos para aquela cidade lá e vamos fazer uma torre alta e botar o meu nome. Para que o povo veja pela última vez o meu nome. Irmãos, a gente não precisa de nome, amém? De reconhecimento de homem. O que a gente precisa é que seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. Amém. Se Deus receber a glória no nosso mordomado, é tudo que a gente tem. Igual John Wesley, né? Todo mundo pensou que o inventário de John Wesley ia ser uma fazenda, cheio de gado, riqueza no banco esterlino na época na Escócia. Quando abriram como que é o inventário de John Wesley, os irmãos falaram, ué, John Wesley deixou para os filhos uma capa, uma Bíblia e os livros. Mas é tudo que a gente tem para dar para as pessoas, irmão. John Wesley é o maior pregador do século XVIII, irmãos. Ele não tinha um centavo na conta para os filhos. Mas o testemunho dele está gritando até hoje, porque ele glorificou a Deus em Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar só no versículo 12. Amados, é aqui que Deus tira o seu e o meu orgulho. Não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É aqui que Deus elimina o orgulho do Silvio, do Fábio, do Dedei, é no cadinho. Aqui a figura, a metáfora, é aquele cadinho aonde tem aquele fogo que começa a queimar 100, 200, 300 graus. O que acontece? As impurezas começam a sair daquela, porque o ouro não é esse que você vê brilhando, não, irmão. Ele é cheio de impureza. Então, quando se joga o ouro num cadinho, que começa a queimar o ouro ali, o que acontece? As impurezas começam a sair. É por isso que a gente sofre, amém? Você quer servir? Deus vai dar outras Silvanas para você. Deus vai dar outros Pedro para mim. Deus vai dar outros para Silvana aqui, vai dar outros Darço. Irmão, Deus vai nos dando, irmão. Deus vai até tirando coisas que a gente ama, até nossos filhos. Eu nunca mais esqueci uma comunhão que eu estava. E o filho do irmão estava ali, de repente ele saiu e ele estava ministrando na comunhão. Eu estava lá e vi. O carro levou o filho do irmão. E os irmãos vão parar a conferência. Ele falou, não. Deus me deu, Deus tomou. Deus é glorificado na morte do meu filho. E alguns falaram, que isso? É insensível. Por que não está chorando? Por que não está com cara de piedade, irmão? A gente tem que ter o sentimento de que a gente não pode estranhar o fogo ardente, irmão. Tem coisa que está ardendo e a gente está com um sorriso no olho, não é assim? Você está ali esperando no Senhor e o negócio está ardendo. Você fala, até quando, Senhor? Até quando esse sofrimento? Até quando isso aqui? É o fogo ardente, irmão. Para você ser preparado para o versículo 7, que o fim está próximo e Jesus Cristo está voltando, Deus tem que enviar um fogaréu para a sua vida, senão você não vai subir, irmão. Como que você vai subir? Cheio de tralha, cheio dos seus sonhos, cheio dos seus planos, cheio das suas conquistas. E o evangelho que se prega é o evangelho que não quer sofrimento. Ninguém sofre, ninguém chora, ninguém perde. É o que eu falei ontem. Aquela mensagem é loucura para as pessoas, irmão. Que eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo, estou assentado nos céus com Cristo. O que os crentes querem é vitória financeira, é geladeira cheia de carne, é armário cheio de arroz e feijão. E nem sempre o Senhor nos dá isso, irmão. Nem sempre, irmão. Nem sempre o Senhor nos dá isso. Nem sempre. Às vezes o Senhor nos dá uma trilha solitária de perda, desgraça, miséria, preocupação. Verdade, irmãos. É que esse evangelho triunfalista da igreja, que penetrou até entre os irmãos, só vê os irmãos que querem os melhores carros, as melhores casas, andam com as melhores roupas. O que aconteceu com a gente, irmão? É que nós esquecemos o versículo 12. Nós estamos estranhando o fogo ardente que tem surgido no nosso meio. Pedro diz, é destinado para provação. Se quiser, vamos dar um pulinho em Hebreus. Só voltar um pouquinho. Porque tem que ter fogo, provação,
sofrimento, morte de filho, problema na família. Tem que ter, irmão. Senão, sabe o que você estava fazendo agora? Você estava por aí. Como que Deus faz? Deus te coloca no cadinho e te aprisiona ali. Deus te coloca ali, aí você vai crescendo, né? O fogaréu vem vindo, é a fornalha, irmão. Deus te joga na fornalha. Quem estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego, não era? Quem estava lá? Quem era o quarto homem que estava no meio do fogo? A gente pensa que a gente está sozinho. Quando a provação vem, a gente fala, meu Deus, até quando? Mas olha Hebreus, capítulo 12, versículo de número 4 em diante. O escritor aos Hebreus diz assim, é o mesmo elemento de 1 Pedro 4,12. É a mesma coisa, só que aqui o escritor ele vai usar uma outra linguagem, mas é muito melhor do que Pedro. Diz assim, versículo 4, 5 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meus, não menospreze as disciplinas que vêm do Senhor. Não é o diabo, madame, amém? Às vezes a gente pensa que é o diabo, que alguém fez uma macumba pra gente. O irmão falou pra mim, eu acho que eu preciso ir lá no culto de libertação. Eu falei, se arrepende, irmão. Vai ler Hebreus capítulo 12, versículo 5. Não despreze a disciplina do Senhor. Vem do Senhor. A morte, às vezes, do nosso filho é a mão do Senhor, irmão. Quem matou os filhos de Jó foi o Senhor. Quem matou os gados de Jó foi o Senhor. Tá aqui, vem do Senhor. E o escritor aos Hebreus continua. Nem desmaies quando por ele for repreendido, irmãos. Às vezes o Senhor nos pega com tanta força. Silvio sabe melhor do que eu sobre isso. Meu filho está lá, bem, cuidado. Eu não sei o que é perder um filho num velório de uma criança que saiu de mim, irmãos. Às vezes o Senhor tem uma mão tão dura para tratar com a gente que o que nos resta é o que aqui o escritor aos Hebreus diz, não menospreze a disciplina do Senhor. Olha o 6, porque o Senhor disciplina. Por que tem pancada todo dia? Irmão, eu apanho desde pequeno, irmão. Pancada, eu falo, meu Deus, todo mundo vive feliz. Por causa disso aqui, o meu ministério. Senão estaria em outro lugar, cumprindo meus sonhos, mas aqui o escritor aos Hebreus diz, Deus disciplina quem ama, amém, irmão? Ó, e vai mais longe, e açoita. Irmãos, você acredita que Deus açoita, gente? Às vezes a disciplina é tão braba que a gente fica molinho, né, irmão? A gente fica pensando, não estou aguentando, não. Açoita a todo filho a quem recebe. Olha o 7. É para a disciplina que vocês estão perseverando. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Você não corrige a Raquelzinha? Eu não corrijo o Pedro? Dedei não corrigiu os filhos? Você, Valério, não corrigiu os filhos? Irmão, Silvânio e o Darcio não corrigiram os filhos? Se naturalmente na vida humana você tem que disciplinar seus filhos, você imagina a vida espiritual, irmão. Com esse monte de doideira na nossa cabeça. A gente toma aqui, amanhã a gente já começa atrás dos nossos planos, nossos sonhos. Ah, o que eu vou fazer amanhã? O que vai ser? Aí Deus vai lá, pô, irmão, é pancada. Oh, meu Deus, é igual o Jacó, ficou lutando a noite inteira. Saiu igual Joana. Aí tem que ficar no vídeo sendo consolada pela madame. Oh, irmã! Pancada, irmão. Por que? Não sei, mas olha como o versículo 8 diz. Mas se estáis sem disciplina, isso é lindo, de que todos têm se tornado participantes, sois bastardo e não sois filhos. Quer saber se você é filho de Deus? Você está vivendo a sua vida, na sua maneira. Se você é filho de Deus, você está debaixo da disciplina do Senhor. É AVC, é câncer. É isso mesmo. É isso mesmo. Você acha que doença é para quê? Para a porta?
pro pote, é disciplina às vezes pra gente, para nos parar. Para parar aquela euforia do nosso coração. O Senhor nos joga no leito. Isso eu vi na minha mãe. Eufórica correndo. Segura aí, Maria. Deita aí. E ali o Senhor foi falando até levar. Então tem certas coisas que o escritor aos Hebreus continua no versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Olha o 11, vamos pular para o 11. Toda disciplina com efeito no momento parece não ter motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitado fruto de justiça. É assim, Deus vai, te pega, você fica triste. Você fica ali, cabisbaixo, coração aflito, o fogo vai ardendo, e o Senhor vai ganhando o seu coração, até que você vai tendo na sua experiência fruto de justiça. O Senhor começa a frutificar na sua experiência. O que são os frutos do Espírito? Amor, benignidade, bondade, mansidão. Você vai vendo que quando Deus tira o que a gente ama, é que Ele vai exercitando a sua justiça na nossa vida. Por isso, não espere que Deus não peça o que você mais ama. Às vezes é o seu filho, é o seu trabalho, é a sua casa, é o seu carro, é o seu dinheiro. Às vezes Deus mexe com a gente, irmão. Porque nós somos filhos. Se a gente é bastardo, se ela não é filha legítima, não tem preocupação com ela. Não é filha, não nasceu deles. Mas é filho, tem um DNA, exige disciplina para Raquelzinha. Um castigo, não vai ganhar, não vou te dar, né, Raquel? E ali, ó, viu? Disciplinada. E ali vai se submetendo e vai aprendendo e vai crescendo. É assim que ela vai crescer. Não foi assim que os nossos pais fizeram? Então que o Senhor, irmão, nos mostre que os sofrimentos nunca são em vão. Amém? Deus vai enviar sofrimento porque Ele está voltando. E pela volta dele, Ele tem que nos achar pessoas plenas e completas em Jesus Cristo. O Senhor nos dê graça, amém? Que a gente entenda que os sofrimentos, o Atmani escreveu um hino que diz assim, os sofrimentos, ganhos, são para mim. E em lugar que tu me tomas, Senhor, tu te dás a mim. Então, o sofrimento é, às vezes, a gente perdendo para o Senhor nos ganhar. Elizabeth Elliot perdeu o marido com a filha bebê no Equador. Terminei de ler as duas biografias dela, né? É assustador. Como a mão disciplinadora de Deus moeu aquela mulher. Matou o Jim Elliot, depois matou o segundo marido, matou o terceiro marido e deu uma demência. Ela perdeu a capacidade de entender a Bíblia. Ela perdeu a capacidade de reconhecer a família e os filhos, irmão. E o Senhor chamou ela quase 100 anos. O Atmani, que é exemplo maior, um irmão que tinha 1 milhão de irmãos reunidos. Deus aprisiona ele dentro de uma prisão que me parece, segundo a biografia dele, era isso aqui. Você imagina, o Atmani tinha 2 metros, irmão. Proibido de ler a Bíblia. Deram um monte de livros comunistas para o Atmani ler. Interpretar os livros para ele. Porque ele tinha uma mente muito boa. E ali ele morreu. Dietrich Bonhoeffer. Quando todos os irmãos saíram da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ele é aprisionado. E ali ele passa o resto da mocidade dele em prisão, escrevendo como Paulo da prisão para as igrejas. É os livros, que são mensagens que ele deu para a igreja. O discipulado, a vida da igreja. São livros que você lê e fala, é impossível viver isso. Não é não, irmão. Só que Deus teve que botar Bonhoeffer no cadinho. E no final, quando falaram para que ele apoiasse o governo de Hitler, ele falou, eu não vou apoiar. Eu não vou apoiar. Então você vai ser enforcado em praça pública.
E Bonhoeffer se entregou para morrer pelos irmãos. E foi agora, ele morreu agora. Ele morreu em 1900 e pouco, irmãos. E hoje não é diferente, irmão. O cadinho do Senhor não mudou. Tá, Silvio que diga. Não é morte pública, mas é morte da alma, irmão. Para tratar com eu, para disciplinar. O Darço com AVC, com a mente tão boa, pregando, irmão. Não é assim que Deus faz, Darço. Deus vai e nos segura. Eu não sei que tempo o Senhor vai me dar. Não sei se é um AVC, se é um derrame. Mas o meu coração é assim, Senhor, se tu fizeres, fazes bem. Eu vou estar aqui para o Senhor me levar até o final. Amém, irmãos? Então que a gente aprenda que o sofrimento é para gente. Amém? Não fica esmorecido, não. Não fica triste. Nós somos filhos. Filho precisa de disciplina. Te louvamos nessa manhã. Pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela mensagem de Pedro para uma igreja perseguida, uma igreja que estava sendo morta publicamente, onde os irmãos eram oferecidos em praça pública por causa da tua palavra. Senhor, e às vezes por coisas mínimas a gente se distrai. Mas nessa manhã pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Lava o nosso coração para que a gente suporte as aflições, sofrimentos, Senhor. Como o Senhor mesmo falou, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor, nos anima nessa manhã em meio à adversidade, em meio às provações, na doença, na perda, no momento de alegria. Não deixe o nosso coração distraído, Senhor. Nós queremos ter um coração voltado para Ti, Senhor. Que o nosso coração Te veja mais, que o nosso coração Te queira mais, que o nosso coração Te deseje acima de todas as coisas. Nós queremos nos render a Ti nessa manhã. Queremos confessar que Te amamos, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, as situações, por que a nossa esposa é assim, por que os nossos filhos nascem assim, por que perdemos os nossos filhos. Não queremos saber os porquês. Nós queremos saber para que o Senhor tem feito isso. Que seja para nos ganhar, que seja para atrair o nosso coração mais para Ti. Nos ensina a Te amar, Senhor. Amá-lo sobre todas as coisas, como o Senhor mesmo disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ensina os irmãos em Miguel a Te amar, que eles sejam resolutos, entregues-se em obediência a todos os seus caminhos. Que a igreja aqui não fuja da cruz, do caminho da cruz, da rendição, que eles se entreguem por completo à Tua vontade, Senhor, para que o Senhor cumpra o Seu querer na vida deles. Nós oramos nessa manhã, Senhor, agradecidos em nome do Teu Filho. Amém, Senhor.